Vamos lá. Eu vou pedir para Tal fazer uma oração de abertura. Pode ser, Tal? Pode ser sim. Vou orar. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Obrigada por cuidar também das nações, do universo. Obrigada por ter tanta coisa debaixo do teu cuidado, Deus, e ainda assim ser tão gracioso conosco, Deus. Pedimos para que nesse momento o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, que nós possamos entender mais de Ti, mais de quem o Senhor é, para que isso tenha um eco nos nossos corações, na nossa mente, mas principalmente nas nossas vidas, Pai, de forma prática. Em nome de Jesus, amém. Amém. É, Bom, pessoal, primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia para Mi, que acabou de entrar também. Ô, Mi, tem mais alguém com você? Será? Mi? Michele Silva. Ela colocou mais um. Michele, mais um. Ah, tá bom. Só fala quem é esse mais um, por favor, só para colocar na lista, por favor. É... Bom, pessoal, o que que a gente vai abordar nessas duas próximas aulas, né? Isso foi o que a gente tinha conversado. A gente vai falar sobre o Natal e eu sou muito suspeito para falar do Natal, eu gosto muito dessa época, é uma época muito legal, enfim, saem milhares de filmes, decoração muda, etc, etc. Mas é importante para a gente entender o porquê. E as pessoas, mesmo as pessoas não cristãs, elas enfatizam isso, né? Ah, o espírito natalino, a época de esperança, etc, etc, etc. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender a razão dessa esperança. E por que que o nascimento de Jesus foi tão celebrado naquela época e deve continuamente ser lembrado e celebrado por nós e pelas pessoas que vierem, porque tanto que as narrativas a respeito da história de Jesus são chamadas de evangelho, certo? E evangelho do grego quer dizer boas novas, porque todos os autores do Novo Testamento, especialmente os que escreveram os evangelhos, eles entenderam que existia uma mensagem de esperança e de boas novas diferente ao que tinha acontecido na história da humanidade. E para a gente conseguir entender bem o porquê que as boas novas são boas novas, a gente tem que receber primeiro as más notícias. A gente tem que entender o que estava de ruim. A Bíblia fala muito, e as pessoas, né, no Natal acendem luzes e trabalha bastante com essa história de pisca-pisca e bastante iluminação. Mas para que a gente entenda o porquê de tanta luz, a gente precisa entender quais eram as trevas que nos rodeavam. Hoje a gente vai passar por três aspectos das trevas. A gente vai falar um pouquinho do povo de Israel, quais eram as trevas que o povo de Israel vivia, quais eram as trevas que o povo pagão da antiguidade vivia, estou considerando o povo ali até Jesus, e também quais trevas nós vivemos, porque nós também estamos num contexto atual de trevas. Então, para todas as épocas, para todas as eras, a mensagem de que Deus veio habitar conosco é uma mensagem de esperança. E eu queria passar para falar um pouquinho da vida humana. Tem dois, eu vou levar vocês para uma viagem rápida aqui de dois livros que eu gosto bastante, em que dois autores destacam um pouco como funciona a vida humana. Então eu vou ler esse trechinho junto com vocês e eu peço que vocês prestem muita atenção no detalhe e no que os autores estão querendo colocar, tá bom? São dois.
O primeiro é um querido do meu coração, que é Machado de Assis, para quem me conhece mais de perto, sabe que eu sou muito fã. E tem um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele trabalha muito com essa ideia do que é a vida humana e como a vida humana funciona, se desenvolve, etc. Então, peço que vocês estejam bem atentos aí, vai estar na tela, mas que vocês também prestem bem atenção no que ele está falando. Diz assim: Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. O que eu vi ali era a condensação viva de todos os tempos. Os séculos desfilavam num turbilhão, e eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim de redor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cosidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia. Só dar um contexto super rápido para vocês, no início de Memórias Póstumas de Brás Cubas está morrendo, ele está próximo da morte, e aí ele entra em delírio, e no delírio ele vê isso. E o que Machado está pontuando, isso Brás Cubas percebe nos seus últimos momentos de vida, porque ele está morrendo mesmo, o livro começa com ele morrendo, ele consegue olhar para a história da humanidade e aí ele vê todos os séculos meio que num relance. O que é a vida humana? Tem a cólera, tem a inveja, tem o trabalho, ele fala da enxada e da pena, quem trabalha braçal, quem trabalha intelectualmente, e a ambição, a fome, a melancolia, tudo isso cerca a vida humana, tudo isso nos aperta e nós não sabemos para onde ir. E aí qual que é a solução que o ser humano acha? Bom, então eu vou atrás da felicidade. E aí quando ele busca a felicidade aqui, ele busca a felicidade ali, ele corre para um lado, ele corre para o outro, e quando ele consegue abraçar a felicidade finalmente, a felicidade sai correndo dando risada, como se fosse uma ilusão. Então, ao olhar esse espetáculo da humanidade, Brás Cubas dá esse grito de angústia, porque ele diz: meu Deus, que vida é essa? Que nós corremos, sofremos, passamos por tantas dificuldades, por tantas complexidades, mas no final a gente não chega numa esperança ou na felicidade ou na redenção, nada disso. Essa é a conclusão triste de Machado de Assis em Memórias Póstumas. E tem um outro autor interessante também, que é Erasmo de Roterdão, um filósofo / teólogo do século XV e XVI. Ele escreveu um livro que é muito celebrado até hoje, que chama Elogio da Loucura, e ali ele destaca um pouco, olhando para a sua época, ele via loucuras e incoerências na vida humana, e aí ele faz esse livro como se fosse a loucura fazendo um discurso. E aí ele traz dois trechinhos rápidos que são muito interessantes, também falando da vida humana. E vocês vão ver que tem uma proximidade aí com o que Machado de Assis escreveu. Diz assim:
Quando se reflete atentamente sobre o gênero humano e quando se observam como de uma alta torre todas as calamidades a que está sujeita a vida dos mortais, não se pode deixar de ficar vivamente comovido. Santo Deus! Que é, afinal, a vida humana? Como é miserável! Como é sórdido o nascimento! Como é penosa a educação! A quantos males está exposta a infância! Como sua a juventude! Como é grave a velhice! Como é dura a necessidade da morte! Percorramos, ainda de uma vez, esse deplorável caminho. Que horrível a variada multiplicidade de males! Quantos desastres, quantos incômodos se encontram na vida! Enfim, não há prazer que não tenha o amargor de muito fel. Quem poderia descrever a infinita série de males que o homem causa ao homem, como sejam a pobreza, a prisão, a infâmia, a desonra, os tormentos, a inveja, as traições, as injúrias, os conflitos, as fraudes, etc.? Se, finalmente, pudesseis observar do mundo da lua as inúmeras agitações dos mortais, de certo acreditaríeis estar vendo uma densa nuvem de moscas ou de pernilongos brigando, incendiando-se, guerreando-se, invejando-se, espoliando-se, enganando-se, fornicando-se, nascendo, envelhecendo, morrendo. Não podeis sequer imaginar os horrores e as revoluções com que enche a terra esse animalzinho tão pequeno e de tão pouca duração, que vulgarmente se chama homem. E vocês veem que tem uma ligação e que ambos, tanto Erasmo, tanto Machado, eles têm uma desconfiança do prazer. Ele diz aqui que é impossível ter prazer sem um amargor de muito fel, e Machado diz que o prazer é uma dor bastardo. Então veja que ambos identificaram algo em comum no ser humano na sua experiência. A gente está falando de épocas completamente diferentes. O Erasmo está na Holanda do século XV e XVI, Machado está no Brasil no século XIX e comecinho do XX. E eles identificaram essa luta, essa inconstância, essa dificuldade, esse sofrimento, essa angústia, essa relação complicada que o homem tem um com o outro, e como um causa a dor do outro, e como individualmente é difícil de saber para onde nós vamos, e todo mundo busca a felicidade, mas a felicidade não pode ser encontrada, e a vida é grave, a vida é pesada, a vida é difícil, a vida é cansativa, e tudo isso nos pesa, e a gente não sabe para onde vai. Por isso que é como se a loucura estivesse dizendo: olha para a vida humana e você vai ter dó. Se você fosse para a lua e olhasse a vida dos mortais, parece que é um bando de mosca ou pernilongo brigando, voando sem direção, cada um vai para um lugar, e aquela confusão enorme. Essa é a vida humana, e isso esses dois escritores e pensadores conseguiram identificar, porque eles já entenderam que existe algo a respeito da vida humana que é carregado de trevas, de luta, de dificuldade. E aí a gente vai passar por esses três aspectos que eu falei. A gente vai explorar um pouquinho as trevas de Israel, do povo de Israel, e por que eles tinham tanta expectativa de um Messias, as trevas dos pagãos e as nossas trevas do dia de hoje. Não é algo tão aprofundado, a gente vai passar um pouco rápido sobre cada ponto, mas a ideia é realmente ter uma visão um pouco mais ampla do que estava acontecendo. Falando de Israel, o povo que deveria, e era o povo escolhido, e deveria viver uma vida pacífica, tranquila, serem prósperos, não servirem a ninguém, numa época de muitas guerras e conflitos, eles não deveriam ser servos de ninguém, eles deveriam habitar na terra prometida, viver tranquilamente, viver em paz diante de Deus, ter a sua prosperidade, mas não foi bem assim que a história de Israel aconteceu. E a gente vai passar por alguns momentos difíceis. Desde a sua origem, Israel já passa por problemas e por dificuldades sérias. E desde o momento em que Deus escolhe o povo de Israel em Abraão, mais para frente a situação começa a complicar, até o momento que, o povo chegou na Terra Prometida, agora resolveu tudo. Percebe-se que não resolveu, e eles continuaram a passar por várias questões complicadas. Primeiro vamos falar da escravidão. Vamos abrir lá rapidinho em Êxodo 1, versículo 8 ao 14, em que mostra exatamente a origem do povo de Israel como foi. Então vocês vão perceber que Israel
desde sempre é um povo de luta e um povo marcado por momentos complexos e difíceis na sua história. Então, Êxodo 1, a partir do versículo 8, desculpa, diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então o povo de Israel, que estava no Egito, se tornou escravo e passou por 400 anos por duras penas e por grandes dificuldades. E ali eles tinham uma expectativa de libertação, de restauração, de salvação. E aí, não vou entrar nesse detalhe da história, mas Deus levanta Moisés, levanta Arão, e eles, no poder de Deus, na ação de Deus, é Deus quem liberta os israelitas pela mão de Moisés, pela mão de Arão. Deus faz grandes coisas. Vocês conhecem a história das 10 pragas no Egito, o mar que Deus abriu, e por aí vai. E aí, então, as trevas finalmente acabaram. Agora a gente vai para a terra prometida, agora a gente vai viver o melhor dessa vida, dessa terra. Então, é o tempo de possuir a terra que o Senhor nos deu. Vamos viver um tempo de paz. Existe a lei de Deus. Deus deu detalhes do que fazer, de como julgar, de como trabalhar de uma maneira que não teriam pobres na terra, como atender às necessidades das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, para que ninguém passasse fome, para que as pessoas vivessem em paz, para que as pessoas servissem a Deus, para que todo mundo andasse como Deus desejava, uma vida de paz, tranquilidade, de amor, prosperidade, etc. Mas quando a gente chega no tempo dos juízes, e daí para frente, a gente vê que não é bem assim. Israel começa a ter contínuos exílios e começa a ser castigado continuamente por seus inimigos. Vamos lá para Juízes 2, rapidinho. Juízes 2. Uma vez que Deus introduziu o povo na terra, Moisés chegou até perto da terra prometida, e aí Moisés enviou Josué. Josué entrou na terra prometida, começou a derrotar os povos ali que estavam dentro da terra prometida, para que a terra passasse a ser do povo de Deus. E aí, quando eles estavam ali para finalmente ter uma vida de paz, de alegria, de luz, Juízes 2 diz o que passou a acontecer. A partir do versículo 11, diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, para que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e o entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O que aconteceu o povo deveria entrar na terra e viver uma pureza diante de Deus, em que eles só louvassem ao Deus que os livrou da terra do Egito, que os salvou, que fez grandes maravilhas e milagres. Ele disse: eu sou o único Deus, vocês não podem servir a outros deuses. E quando Israel entrou na terra, Israel se misturou com os povos que estavam ali nos seus derredores, e nisso eles se contaminaram e pararam de servir a Deus, e nisso eles passaram a ser subjugados continuamente por seus inimigos. E por isso que tem o livro de Juízes. Deus enviou os juízes para libertá-los muitas vezes, mas o juiz morria,
eles se esqueciam do Senhor, e eles eram levados cativos, ou eles se tornavam servos de outro povo. O povo que era para viver em contínua liberdade não viveu, não andou diante de Deus. Depois dos juízes veio a época dos reis. Agora a gente vai ter um rei, agora a gente vai viver o tempo de paz e tal. Mas infelizmente Israel sofreu 2 quedas bruscas e violentas na história, como está em 2 Reis 17. Pode abrir aí 2 Reis 17, a partir do versículo 6, em que infelizmente Israel, ao invés de viver de tal maneira que louvasse a Deus e se separasse do pecado e da sujeira do mundo e andasse diante do que Deus desejava, Israel rompeu com a vontade de Deus, já quando entrou na terra. E aí, na época dos juízes, não existia praticamente lei, cada um fazia o que queria. E na época dos reis, que deveria ser uma época positiva, infelizmente, depois de algum tempo, as coisas não ficaram boas também. A partir do versículo 6 de 2 Reis 17, diz assim: No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Pula lá para o versículo 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje. Até o dia de hoje, até o dia que esse texto foi escrito. Então, o povo que deveria habitar na terra se fragmentou, eram 12 tribos, teve um racha que aconteceu, ficaram as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, e as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, e elas desde então quase que deixaram de existir. Elas foram levadas para fora da sua terra. A gente não consegue nem pensar o que é isso. Na nossa época moderna, a gente nem consegue pensar isso. Alguém te arrancar da sua casa, te levar para uma outra terra, para um outro povo, para uma outra língua, para outros costumes. Imagina como não deve ter sido terrível vivenciar isso. E isso acontece num contexto de guerra, tá, gente? Isso acontece num contexto de sangue, de morte, de parentes morrendo. Eram coisas desesperadoras, a ponto da fome bater tão forte em alguns momentos em que as mães coziam os seus filhos para se alimentar. E isso não é mentira. Então, foram tempos muito difíceis para as 10 tribos do norte. As 2 tribos do sul acharam que ia ficar tudo certo, que ia dar bom, que, não, para a gente aqui está seguro. E não é isso que aconteceu, como a gente pode ver em 2 Reis 25. Pode abrir aí. O povo que deveria viver em liberdade, em tranquilidade, em paz, em alegria, em prosperidade, que não devia servir a ninguém, ser servo de ninguém, é o povo que continuamente passou a servir fulano, depois Beltrano, e depois esse, e depois aquele, porque eles simplesmente se esqueceram do Senhor e começaram a pagar por isso, e a viver cada vez mais em densas trevas. 2 Reis 25, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que, no 9º ano de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, o reinado de Zedequias,
Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançaram nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Versículo 21, parte B. O finalzinho do versículo diz: e Judá foi levado para fora de sua terra. Então veja só, eles construíram o templo, eles antes tinham o tabernáculo, eles construíram o templo, eles tinham grandes coisas e etc, e tudo correria bem. E aí a Babilônia invadiu, destruiu o templo, queimou a casa do rei, queimou a casa dos nobres, degolou todos os príncipes na frente do rei, furou os olhos do rei, levou o povo da terra de Israel cativo para a Babilônia, praticamente todos, deixou só os mais pobres lá na terra, mas e daí que surge a história de Daniel, porque Daniel era um nobre, junto com outros nobres foram levados para a corte do rei, mas muitos foram assassinados, muitos foram mortos, muita gente morreu nessa guerra, de fome, de peste, da própria guerra, e o povo de Israel foi humilhado e arrancado da sua terra, nesse cenário que a gente vê, extremamente difícil, e foi muito doloroso. Existem muitos salmos que mostram quão doloroso foi ficar. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, longe da sua terra, longe do lugar que você nasceu, cresceu. O templo, eles se gabavam do templo do Senhor que estava com eles. O templo foi também queimado, destruído. Roubaram o templo e levaram as coisas do templo para onde? Lá para o povo da Babilônia. E aí a mensagem que se tinha é: os deuses babilônicos derrotaram o Deus de Israel. E depois o próprio Império Babilônico caiu, como todos os outros, mas veja, o povo foi muito humilhado. E aí depois o povo voltou para sua terra. Só que nunca mais Israel deixou de ser servo. Nunca mais. Eles voltaram para sua terra, nunca mais tiveram um rei da linhagem de Davi, e passou a cair na mão de um para o outro. Os babilônicos caíram porque os medos persas assumiram. Eles ficaram debaixo dos medos persas. Depois os gregos derrotaram os medos persas. E aí depois os gregos se fragmentaram e eles ficaram debaixo de quem dos gregos liderava eles. E aí depois veio Roma e venceu todo mundo. E aí eles passaram a servir Roma. Eles nunca mais foram livres 100%. Sempre servos de outros povos. Sempre não tendo mais a liberdade que eles deveriam ter, que Deus os chamou para ter, e eles viviam sempre com um peso pesado, por mais redundante que isso possa ser, mas com o peso dos pés dos inimigos sobre os pescoços deles. E por último, rapidinho, para a gente ir para o próximo, outra coisa que fez o povo de Israel sofrer bastante é a questão do silêncio de Deus. E Samuel, o livro de Samuel, ele já faz um destaque do que acontecia muitas vezes quando Israel se esquecia do Senhor e não andava na sua presença. Versículo 1 de capítulo 3 diz assim: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli,
E a palavra do Senhor era de muita valia, ou algumas versões dizem muito rara, naqueles dias. Não havia visão manifesta. Deus, em alguns momentos específicos, simplesmente não falava com o seu povo. Porque o povo deixava, o povo abandonava, o povo esquecia dele e a palavra de Deus não vinha até eles. E aí, tem um texto de Malaquias, não precisa abrir, vou ler rapidinho aqui, os versículos finais que falam: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Como Deus em alguns momentos ficava em silêncio, mas Israel se viu num momento muito difícil da sua história, porque desde Malaquias até João Batista começar a falar, foram 400 anos de diferença. Tanto que algumas Bíblias, talvez depois vocês possam dar uma olhada, tem 4 páginas vazias entre o Antigo Testamento e o Novo para falar. Por 400 anos, Deus não falou com o seu povo, nem enviou profeta, nem nada. O povo ficou à revelia. Então, Israel tem essa história, que eu fiz esse super resumo aqui para vocês, claro que tem muito mais coisas, mas Israel passou a viver em densas trevas. Eles voltaram para a terra, agora vai dar certo, agora a gente vai viver bem, e etc. Sempre foram servos de outros povos, nunca mais tiveram sua liberdade reconquistada. Todas as suas revoltas eram totalmente massacradas. E, por último ainda, eles tinham que ouvir o silêncio de Deus, que não mais fala. Deus enviou profeta, Deus enviou muitas pessoas para falar, para o povo se arrepender, o povo não se arrependeu, e aí Deus fica em silêncio, não respondendo mais o que Israel tinha para dizer. Gente, se alguém tiver qualquer comentário ou pergunta para fazer, é só abrir o microfone e me dar um toque, tá? Como eu estou só com a tela aqui, eu não consigo ver o recurso de quem levanta a mão, etc. Mas é só vocês me darem um toque e aí eu deixo vocês perguntarem, comentarem, por aí vai, tá bom? Indo para as trevas dos pagãos. Os povos que não criam em Deus. Não tem como também a gente fazer um resumo extremamente ajustado de trazer todas as questões das religiões antigas. Tinha as religiões da Mesopotâmia, tinha do Egito, tinha dos gregos, tinha dos próprios romanos e vários povos específicos. Cada povo, cada tribo tinha o seu formato religioso e por aí vai. Mas a ideia aqui é só explorar alguns aspectos incomuns, alguns aspectos que eram comuns às religiões da antiguidade, às pessoas que criam nos deuses, ou cada um tinha o seu tipo de panteão. Elas tinham a sua religião. O mundo antigo era um mundo extremamente religioso, tá? Isso é sempre importante trazer. Não quer dizer que não tinham céticos ali, existiam céticos, mas era um mundo extremamente religioso, era um mundo extremamente crente nas divindades e no espiritual, sobrenatural e por aí vai. Bom, algumas coisas comuns. Os deuses eram inconstantes no seu humor. Eles eram muito inconstantes. E isso gerava nas pessoas incertezas. Porque ao explorar a mitologia de várias culturas diferentes, depois vocês podem dar uma olhada, a grega é muito viva nesse sentido, é possível observar isso. Os deuses estavam submissos às mesmas paixões humanas. Eles poderiam mudar de humor, simplesmente, e começar a punir os seres humanos por causa disso. Então, quando aconteciam guerras, fome, peste, morte, desequilíbrio na natureza e várias outras coisas negativas, começava-se a crer então que os deuses estavam irados. E esses deuses, alguns caracterizam como deuses antropomórficos, que tomam a forma humana no sentido de que eles tinham as mesmas paixões: a inveja, o ciúme, o ódio. Então um deus fazia isso para prejudicar o outro deus. Um deus dava um jeito de
de matar o outro Deus. Então eles viviam nessa, né? O Deus é imortal, mas o Deus pode morrer dependendo de certas circunstâncias, se for pela mão de um outro Deus e por aí vai. Então, existia essa incerteza contínua a respeito do humor desses deuses, porque uma coisa é você ter uma confiança contínua em quem você adora, certo? Não, ó, eu sei que não vai mudar, é aquilo, etc. Agora, os deuses não. Da mesma forma que hoje eu estou de bom humor, amanhã eu estou de mau humor, os deuses poderiam ser da mesma forma. E vejam que existe um paralelo muito grande com a idolatria ou a adoração a outros deuses de maneira contínua. Você pode colocar, hoje em dia nós vivemos um tipo de paganismo diferente. As pessoas procuram as suas experiências religiosas em outras coisas. Então, seja no próprio prazer, seja em ideologia política, alguns vão sejam drogas ou entorpecentes, etc. Outros vão para o sexo, outros vão para vários outras direções, outros vão para o Deus dinheiro, outros vão para o Deus saúde, outros vão para o Deus sucesso no trabalho e por aí vai. Essas coisas todas estão ao redor da nossa vida. Só que qual que é o problema desses deuses todos? Eles são inconstantes. Ainda que você adore o Deus dinheiro, por exemplo, você tem um excelente emprego, salário ótimo. Amanhã pode ser que você não tenha mais. Você ama a saúde, o seu corpo e etc. E amanhã você não tem mais saúde. Você ama os prazeres e não sei o que, até que esses prazeres se tornam um vício e você se torna escravo disso. Então, eles viviam esse drama das incertezas, assim como nós podemos viver as incertezas dessa forma, porque eles buscavam os seus deuses mais Zeus. Zeus está de mau humor. Ou se não, que era uma coisa muito comum, depois vocês podem olhar na mitologia grega. Zeus estava traindo Hera, e aí Hera se tornava muito irada, porque Zeus estava traindo, Zeus era extremamente infiel e era realmente muito infiel, e aí Hera ia lá e tentava punir os seres humanos por causa disso, ela tentava descontar a raiva dela em algum lugar, já que Zeus não queria ficar com ela o tempo todo. Então, essa briga entre os deuses, também vocês podem olhar lá que a guerra de Troia, que existem filmes, livros, poemas, etc, etc, o que se diz dentro da mitologia é que a guerra de Troia começou no Olimpo, entre uma disputa entre as deusas lá, e isso acabou na Terra. Então, se está acontecendo alguma confusão na Terra, é porque o Olimpo não está feliz, ou porque o Panteão não está feliz, ou o Deus Rio não está feliz, ou o Deus Sol não está feliz, e isso era uma coisa que trazia muita incerteza para as pessoas. Isso gerava você não sabe para onde você vai, você não sabe o que os deuses estão fazendo, e aí gerava essa grande ansiedade. Quem acha que a ansiedade é um fenômeno moderno não consegue entender o que passava na vida da antiguidade. A ansiedade, ela existia. Por quê? Porque existia a necessidade de tentar apaziguar esses deuses. Então, para tentar apaziguar esses deuses, o que eu consigo fazer? Vamos fazer o que for possível, vamos fazer sacrifício, vamos fazer rituais. Muitas vezes, por que as prostituições dentro de algumas religiões era tão forte? Porque eles acreditavam que a chuva era o sêmen dos deuses. Então, para conseguir estimular os deuses a lançar o seu sêmen sobre a terra, eles começavam a se deitar e a se prostituir uns com os outros, porque isso deixaria os deuses felizes e excitados, e isso faria com que os deuses lançassem o seu sêmen, que era a chuva, sobre a terra. Isso era uma coisa extremamente comum dentro de várias religiões. Mas além disso, eles faziam sacrifícios de todo tipo, inclusive de humanos. Filhos eram sacrificados. A Bíblia fala, por exemplo, de Moloque, que era o deus que exigia o sacrifício dos filhos. Povos inimigos que eram derrotados em batalha, você decapitava, você degolava os homens, você fazia isso com as mulheres, você destruía ali diante do seu Deus para que o Deus ficasse mais calminho. Você matava bebês, então sejam dos seus filhos, sejam outros, você também oferecia isso em sacrifício. Náufragos estrangeiros, às vezes a embarcação dava problema e tal, e aí caía lá um náufrago estrangeiro, e aí as pessoas olhavam e falavam, olha lá, esse aí foi que os deuses mandaram para a gente sacrificar. Eles eram degolados, eram queimados, oferecidos como adoração, acontecia de tudo
com essas pessoas, na expectativa de acalmar ou de estimular esses deuses, para que esses deuses se tornassem benéficos para as pessoas. Então existia uma ansiedade grande para tentar fazer com que esses deuses respondessem às pessoas. Imagina você viver nesse contexto em que você não sabe como que o seu Deus vai acordar na manhã seguinte. Isso traz muita ansiedade. E isso fazia com que a multiplicação da crueldade e da malícia, o que eu chamo de espiral da miséria, acontecesse. Porque a compaixão, a misericórdia e a bondade não eram traços comuns das divindades. Não era. Eles eram traidores, eles eram cruéis, eles eram malignos. Tanto que um dos líderes da igreja, lá no começo, nos primeiros séculos, falando com os gentios, com os pagãos, eles falam assim: os deuses de vocês parecem mais demônios, pela forma como eles funcionam, pela forma como eles interagem. Só que isso era uma coisa que passava a ser a realidade das pessoas. A traição, a crueldade, a malícia, a violência são traços comuns na antiguidade pagã. Muitos dos métodos de tortura, crucificação, empalamento, todas essas coisas existiam na antiguidade. A traição, a contínua prostituição, a contínua a valorização de tudo aquilo que não agrada a Deus, a pedofilia, a zoofilia, a homossexualidade em suas todas as formas. Então tudo isso era extremamente incentivado, e isso fazia com que os povos se tornassem não melhores, mas cada vez piores, mais cruéis, mais indignos uns com os outros. Ou seja, toda essa relação com os deuses não produzia povos mais preocupados com o bem do próximo, com a proximidade. Você vê que nesse aspecto é como se as pessoas fossem cada vez mais se distanciando. A guerra tribal na antiguidade era uma coisa extremamente violenta. Porque, de novo, não era só mais uma guerra entre dois povos, eram guerras entre panteões. Os meus deuses contra os deuses deles, e os meus deuses são mais fortes do que os deles. Quem saía derrotado é porque o seu deus ou seus deuses foi mais fraco. Então veja que isso fazia com que as pessoas não caminhassem num caminho de compaixão, de misericórdia, de amor. Vejam que o amor aqui praticamente não era o amor que restaura o outro, que redime, etc. Isso não era desse contexto. O amor, quando se fala dos deuses, etc., fala mais de um amor puramente passional, erótico, e não algo que transformava a vida das pessoas para o melhor. Ou seja, época de trevas. Os pagãos viviam em densas trevas e eram épocas extremamente difíceis de se viver. E também as nossas trevas. Também explorar rapidinho aqui alguns aspectos sobre quem nós somos ou o que tem acontecido com a gente nesses dias. Vocês olhem só, mas o povo adorava outros deuses, eles tinham um panteão. Hoje em dia nem se crê nisso, hoje em dia todo mundo entende que é mitologia. Mas nós adotamos a nossa forma de panteão ou de idolatria moderna. No sentido de que tudo aquilo que você coloca como centro da sua vida, que tem as suas forças, a sua energia, aquilo é o seu Deus e você espera tirar dali a sua redenção. Muitos pais colocam nos seus filhos a expectativa de que ali está a redenção. Porque quando meu filho for isso, for aquilo, aí acabou, e aí eu vou alcançar tudo que eu quero, tudo que eu desejo no meu filho. Meu filho vai fazer tudo que eu não fiz. Algumas pessoas pensam assim. Outras pessoas, já falei de prazeres, de trabalho, de relacionamento. Não, porque quando eu casar, eu vou chegar onde eu preciso, eu vou ter o que eu quero. Tudo isso são expectativas de redenção. E o problema dos deuses é que, no final das contas, eles nunca entregam. Eles são sempre inconstantes. Quando a gente precisa deles, eles não mais estão conosco. Só por algumas características do que a gente está vivendo nos nossos dias, a gente tem claramente uma crise de sentido. No sentido de que faltam
propósitos individuais e sociais claros. A nossa geração, muito tem se discutido hoje em dia, qual que é o propósito? Qual que é o propósito da minha existência? Qual que é o propósito de uma empresa? Qual que é o propósito da sociedade? Isso não tem mais claro. Antes as pessoas viviam e morriam com um direcionamento. Não, ó, eu vou viver dessa maneira, porque isso aqui vale a pena viver por isso, vale a pena morrer por isso. Mas hoje, sem fundamentos sólidos, imóveis, que nos trazem a clareza e certeza de qual é o propósito da nossa existência, fica difícil definir qual é o propósito da vida. E muitas pessoas têm comentado sobre isso, torna tudo líquido. Os nossos desejos, os nossos relacionamentos, os nossos prazeres, a nossa geração cada vez mais vai se tornando uma geração inconstante na sua forma de ser. Porque hoje eu estou aqui. Mas isso aqui não trouxe satisfação. Então eu venho para cá. Não, mas agora eu vou para lá. E não tem problema de ser incoerente dentro do que você defende ou acredita, porque o importante é procurar o que vai te fazer feliz, ou a busca que o Machado de Assis já pontuou, né? O que vai te satisfazer, o que vai te entregar. Então eu vou para essa causa. Não, agora eu vou para aquela causa. Eu acredito assim, eu acredito assado. Mas alguns chegam a chamar que ao invés de você estar sobre uma rocha sólida, é como se você estivesse numa boia no mar. Essa boia afunda e você pula para aquela boia afunda e você fica pulando de um lado para o outro, porque falta um propósito real para a vida das pessoas. E infelizmente isso acontece inclusive dentro da igreja. As pessoas têm vivido de uma maneira que parece que elas buscam outros propósitos, outras coisas. E quem vive na crise de sentido, infelizmente, está nas trevas. Não à toa, o nível de ansiedade está muito alto, o nível de depressão está muito alto, porque fica mais fácil na nossa geração perder o sentido. Cadê o sentido da vida? O propósito? Onde isso está? Não sei. E aí muitos se matam nos prazeres. Aqui que eu vou me divertir. Outros vão para os jogos, para videogame. Outros vão para o esporte. Outros vão... Cada um corre para uma direção, como o Machado também já apontou, como o Erasmo pontuou. Mas falta um sentido, um propósito, que me aponte e me direcione o que... afinal estou fazendo aqui. E isso também gera uma crise de identidade. Falta uma clareza para entender qual é a essência das coisas. O que é o ser humano? Mais do que simplesmente uma definição biológica, uma definição completa, total. O que é o homem? Gênero masculino. O que é a mulher? Gênero feminino. O que é a família? O que é o indivíduo? O que é a sociedade? Existem dúvidas contínuas sobre a definição do que é e qual é a sua função. Não, veja, uma mulher é uma mulher que se sente assim, não nasceu assim. Um homem, ele é... qual é a função? Para que serve? Para onde vai? Qual que é o papel do homem na sociedade? Qual é o papel da mulher na sociedade? Em outras épocas, e aí eu não estou justificando todas as outras épocas, mas se tinha um pouco mais claro o que era, quais seus papéis, como se relacionam, hoje em dia tudo isso está virando uma grande bagunça. Por quê? Porque uma vez que você rompe com as definições absolutas, você passa a se questionar. E aí você não... Hoje as pessoas não sabem quem elas são. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de uma música que diz: nós somos uma obra de arte lutando para sermos uma selfie boba. Então, nós fomos feitos com perfeição e da maneira adequada e correta, e nós brigamos para ser uma selfie que tem bastante curtida. Então, essa crise de identidade, o que eu sou? Eu sou o que eu exibo nas redes sociais? Eu sou o que as pessoas pensam sobre mim? Eu sou o que onde está a definição? A crise de identidade da nossa geração cresce. E muitas pessoas, quando saem das redes, não sabem quem são. Porque na rede você é uma coisa, você é aplaudido, você é aceito, você é amado, você posta uma foto, todo mundo comenta lindo, legal, engraçado. Mas e aí? E você mesmo? Aquilo é um recorte mínimo da sua vida. A gente vive uma crescente crise de identidade e isso também está afetando nas nossas igrejas.
E mais duas coisas que estão amarradas, vejam que essas coisas todas estão relacionadas, da mesma forma que a gente estava explorando o aspecto dos pagãos. Existe o desinteresse contínuo por crenças objetivas. Isso aumenta o quê? O sincretismo, que já é natural do Brasil, infelizmente, e aumenta também a desconfiança para todas as verdades absolutas. É crescente a desconfiança de instituições na nossa geração. Gente, quando eu falo geração, eu falo de um pensamento mais amplo, tá? É óbvio que existem pessoas que não defendem isso, existem pessoas que são contra, existem pessoas que vivem realidades um pouco diferentes, e tá tudo bem. Só que eu estou só trazendo num formato um pouco mais amplo. Mas isso aumenta o sincretismo no sentido que a gente vê isso já há muito tempo, né? Chega fim de ano, a gente vê. A pessoa vai na missa, e aí depois... esse ano vai ser mais difícil fazer isso, mas vai na missa, enche a casa de arruda e aí vai no mar pular 7 ondinhas. Ou o crente, e isso é verdade, o crente vai e vai na igreja, etc. Mas passa o ano novo de branco ali também, por causa da paz, etc, etc. Gente, eu não tenho nada contra quem passa o ano novo de branco. Consciente de que, não, tô de branco porque tô de branco, tô a fim de estar de branco e beleza. Agora, quem vai na expectativa ou na linha de uma paz, ou seja o que for, junto com as simpatias que o mundo traz, isso é sincretismo. Quem, não, essa roupa branca tá ótima, eu vou usar. São duas coisas distintas, tá? Essa separação é importante de fazer. Mas... porque essa é a mentalidade do mundo. O mundo realmente tem uma fé por trás disso. Porque falta o interesse de crenças objetivas, verdadeiras, totais, absolutas. A gente tenta se afastar disso, né? Para viver, por quê? Porque quando a gente rompe com verdades absolutas, a gente consegue preencher com o que a gente quer. Porque verdades absolutas são maiores do que nós. É isso, ponto. Vermelho é vermelho, ponto final. E a gente não tem o que falar. Só que quando a gente consegue dar uma volta aqui e ali, não, esse vermelho está mais para um rosa meio roxo, então na verdade eu quero que seja azul. E isso traz descrença. Só que também amarrado com a descrença vem a desesperança, porque falta a expectativa de uma redenção superior, profunda e total. Muito se crê na nossa geração que o único progresso possível de ser feito é o político-social. Quando a política funcionar assim, quando o Estado for desse jeito, quando as pessoas forem elevadas a esse estado e enfim, essa minoria for bem aceita, ou bem recebida, ou tiver o seu lugar de fala, etc., aí chegaremos na redenção, na famosa utopia. Mas isso é só político-social, é só a respeito das circunstâncias. Eu não estou falando que a igreja não deveria se importar com o estado político-social das pessoas. As pessoas deveriam sim ter as suas condições mínimas de vida e etc. Mas a igreja sabe que essa não é a redenção. E quem acredita nessa redenção vive nas trevas, porque quando chega lá, não sabe qual é o próximo passo. Então nós estamos sem sentido, sem identidade, descrentes na verdade e faltando esperança. Cada vez mais se ouve falar de suicídio de adolescentes e crianças. Isso é cada vez mais cedo. A rede social tem ajudado a multiplicar isso. E aí volta na crise de identidade, do propósito. As pessoas cada vez mais não sabem. Gente, é só olhar nessa pandemia quantas pessoas estão desesperadas. Israel viveu em trevas profundas. O povo pagão andava em trevas profundas. E infelizmente na nossa era a gente também está vivendo nas trevas. A gente gostaria de falar, nossa, vivemos a era da luz. Nós vivemos na era da informação. A informação chega o tempo todo. Mas os nossos corações ainda estão tomados de trevas. Bom, vamos para a origem das trevas. Onde que isso surgiu? Né? Aquilo que vocês já sabem para onde eu vou levar. Vamos abrir em Gênesis 3. A partir do versículo 1. A gente tem onde tudo começou. Machado destaca que existe um problema, e Erasmo de Roterdã também, mas onde tudo começou? Gênesis 3, versículo 1, diz assim: Ora,
A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nesse texto aqui, a gente já consegue identificar vários aspectos do que fez com que a gente caísse no estado que estamos. Deus havia prescrito já para Adão e Eva o caminho excelente, perfeito, mas eles o quê? Eles se ensoberbeceram, se orgulharam diante de Deus e ficaram incrédulos quanto ao que Deus tinha falado. Preferiam acreditar na serpente. Não, Deus está mentindo para a gente. Vocês vão ser como Deus, disse a serpente. Só que nessa escalada que o homem deu, ele despenca. E ele despenca de uma maneira tão brutal e absurda que ele cria dois abismos. Um abismo entre ele e Deus, um abismo entre ele e o outro. E dentro desses dois abismos, o homem preso em trevas, ele só enxerga uma coisa. O homem, a mulher, só enxerga uma coisa: a si mesmo. E é por isso, a gente passou por outros povos, pela nossa geração, por Israel, mas o que aconteceu é que a separação nossa de Deus foi tão brutal e tão absurdo, porque Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com o outro através dele. Só que aí a gente rompeu com Deus, rompeu com o outro, e aí começa a fazer sentido por que o homem faz tão mal um ao outro. As guerras, a tortura, a inveja, a traição. Você faz as coisas para você a custo dos outros. Você pisa no outro para chegar onde você quer. E esse pisar pode ser um puxar o tapete, mas pode ser você ser indiferente, pode ser você ser omisso. Existem tantas possibilidades que nós podemos causar danos uns aos outros. E Adão e Eva, que estavam ali conectados, eles perderam a conexão um do outro. Eu não li a continuação do texto, mas quando Deus vai questionar o que aconteceu, um começa a botar a culpa no outro. Adão falou: não, foi a mulher e tal, e a mulher: não, foi a serpente. E aí começou essa história, né, de que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas nós nos separamos e caímos, nós estávamos na luz e caímos no mais profundo abismo de densas trevas. E o problema é que o abismo nosso para Deus é tão grande que a gente não consegue mais saltar de volta para Ele. E o pior de tudo, o nosso coração não quer mais fazer isso. O nosso coração, no que ele é manchado, ele é maculado por essa queda, por essa separação, ele começa a separar-se de Deus em todas as instâncias. O amor deixa de ser um amor para Deus, passa a ser um amor do ego. O serviço é um serviço não mais ali conectado com Deus no desejo de socorrer e servir o outro. É feito de maneira em que eu tenha algum benefício. Inclusive, gente, servir as outras pessoas para ter boa consciência é uma maneira de barganha. Por mais que, né, não, veja bem e tal, não, eu faço isso, eu faço aquilo, etc. E dou para os pobres, e socorre, e etc, etc. Isso é muito bom, é bom. Mas a motivação, no fundo, é a sua paz de consciência. Porque nós estamos correndo, procurando o que vai nos preencher. Porque no final das contas, a nossa procura é o que vai nos redimir. Quem pode calar o grito de desespero
da minha alma? Quem pode preencher esse abismo, esse vazio que ficou dentro do nosso ser? E a vida humana é uma contínua busca por esse preenchimento. Mas como eu falei, infelizmente, então vamos buscar em Deus? Não é o caminho natural do homem. O homem busca em si próprio a sua redenção. Uma vez que ele se levantou diante de Deus e falou, não, eu decido o meu futuro a partir de agora e em mim eu vou buscar tudo o que eu quero. Em mim, nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas escolhas, Deus passa a ser coadjuvante nessa história ou não participante dessa história e eu vou caminhar para onde eu quero. E todas as nossas percepções, emoções, sentimentos foram maculados, foram sujos por essa separação, por essa quebra do nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos e somos tentados pelas trevas, isso chama algo dentro de nós. E o nosso coração responde às trevas que nos chamam, por quê? Porque existem trevas dentro de nós. Que nós amamos o mal. Por mais que a gente não goste de falar isso, a gente gosta de se justificar, como Adão e Eva se justificaram e tentaram se cobrir com folhas de figueira, a gente gosta de se apresentar ou tentar se apresentar diante de Deus de determinada maneira, mas naturalmente o nosso coração se tornou corrupto de tal maneira em que nós temos as mesmas emoções. O ser humano não deixou de ser ser humano. E as mesmas impressões, só que tudo agora é manchado pelo pecado. A nossa mentalidade não se eleva mais a Deus, ela sempre volta para o nosso ego, para quem nós somos, para o que eu quero, do que é bom para mim, de para onde eu vou, do que vai dar certo para minha pessoa. No final das contas, eu vou servir os outros e vejo qual benefício eu faço, eu tiro disso. Alguns tiram o benefício de ganhar alguma coisa de outra pessoa, outros tiram o benefício de uma paz de consciência, uma tranquilidade no coração. Nós nos separamos continuamente, rompemos definitivamente de Deus e do próximo e criamos esse novo abismo. Esse novo abismo passou a existir de maneira que nós estamos mergulhados em densas trevas e não há quem possa nos socorrer. Mas, e essa é a ideia da aula que vem, uma esperança foi prometida para nós. Vocês estão em Gênesis 3 ainda? Vamos lá para o versículo 15. Que Deus que criou todo esse teatro, criou a nossa vida, Ele não deixou esse seu veredito final da história da humanidade. Versículo 15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse momento, já logo a queda, Deus falou assim, olha, vai surgir alguém da sua descendência, Eva, que vai pisar na cabeça da serpente. E a serpente vai morder o calcanhar dele, ele vai morrer. Mas é isso que vai ser necessário para que a serpente seja derrotada, para que as trevas que em nós habitavam e que nos cercam sejam destruídas. Agora eu peço para vocês abrirem lá em Isaías, a gente vai passar um pouquinho por algumas promessas. Abre lá em Isaías 9, a partir do versículo 2. Então, Deus traz a mensagem final do que fazer com essas trevas que cercam o nosso coração. Por que nós pecamos? Por que nós nos afastamos de Deus? Por que é tão difícil para nós querermos a luz? Porque o nosso coração está tomado de trevas. Ele nasce nas trevas, ele nasce já da separação. Ele nasce entendendo a vida como um absurdo, porque, de fato, a vida sem Deus ela é um completo e contínuo absurdo. Sem esperança, sem vida. Isaías 9, a partir do versículo 2, diz assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu,
E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Um outro versículo, volta aí um pouquinho, Isaías 7,14, diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Último versículo, últimos versículos, Isaías 42, diz, a partir do versículo 1 ao 4, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Pula para o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Não, pode até o versículo 7, é isso, desculpa. E do cárcere os que jazem em trevas. Então, Deus deixou uma promessa para resolver o problema das trevas. Por isso que diz, da luz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E é por isso que a Bíblia vai tratar a chegada do Messias com essa expectativa, porque o reconhecimento da história humana em todo o seu formato é de trevas, de dor, de separação de Deus, de separação do outro. E a gente, na nossa era, a gente tem visto e vivido isso. O crescimento do ódio nas redes, o crescimento dos divórcios, e isso dentro da igreja, irmão brigando contra irmão devorando irmão, e você não é crente por isso, e você não é crente por causa daquilo, e as trevas habitam e reinam o nosso coração quando estamos distantes e separados de Deus. E muitos ainda arranjam desculpas. Não, eu estou próximo de Deus, etc, etc. Mas próximo do Deus que você mesmo concebeu. Quem anda com Deus, João vai dizer que anda na luz. Mas quem anda sem Ele, permanece em trevas. E não à toa, quando Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que do meio-dia às 3 horas da tarde a terra se tornou se tornou em trevas. O sol escureceu ao meio-dia naquele dia, porque através das trevas que Cristo entrou, ele entrou nas nossas trevas para nos trazer a luz. Na semana que vem a gente vai explorar um pouco mais isso, porque que a mensagem de Jesus é tão fundamental, a sua vinda é tão fundamental. Hoje nós falamos de tênebras, de trevas profundas, e a gente vai falar semana que vem de post tenebras lux, após as trevas veio a luz, e essa é a nossa esperança, e essa é a nossa